nas suas magistradas e nos seus magistrados. É difícil de entender isso quando olhamos para o quadro de avaliações, nomeadamente nos últimos anos. Em 2008, com penalização, com uma avaliação de medíocre, havia 0,1% dos juízes. Em 2009, nenhum. Com as principais parcelas, as mais significativas de avaliação, em bons com distinção, em bons e em muito bons. Não é um tratamento muito duro do Conselho da Magistratura em relação à avaliação dos juízes. Não, embora a notação de bom por si só também não conduza a muito, porque na carreira da magistratura judicial, para aceder a determinados lugares, o bom não chega. Simplesmente, isso é tudo pautado e é tudo pautado por regras que, na nossa perspectiva, estão extremamente anquilosadas. Elas não estão suficientemente densificadas, não estão de harmonia, não estão de acordo com a realidade e até, porventura, com o próprio serviço que é deparado em cada momento. E isso vai enquistar a própria atividade das inspetoras e dos inspetores judiciais, que se vão pautar dentro daquelas linhas muito rígidas e na apreciação do trabalho desempenhado, assim como na apreciação da atividade de qualquer ser humano, não se pode ser extremamente rígido. Mas acha que isso tem prejudicado a avaliação ou tem sobreavaliado alguns? Quer outra das vertentes é capaz de ser verdadeira. Quer outra das vertentes é capaz de ser verdadeira. E é isso que é necessário também mudar. É necessário mudar isso. Porque o que se diz, há muito poucos medíocres e a notação de medíocre até neste momento não há nenhum. Pior, porque isso até implica o desencadeamento de um processo disciplinar e é preciso uma avaliação e não uma avaliação paternalista, que porventura até possa existir. Mas isso será uma forma de colmatar também uma atuação que, enfim, é desculpante por um lado e por outro lado não confere adequadamente o mérito que cada magistrado ou cada magistrado possa, na realidade, ter. Gostava de ouvir a sua opinião sobre este sobre isso eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. Vamos lá ver. Nós temos que andar sempre à procura de que os nossos profissionais têm necessariamente que ser maus. Os nossos profissionais não têm necessariamente que ser maus. E quando estou a falar dos nossos profissionais, não só estou a falar dos juízes, estou a falar de qualquer profissão. Nós não vamos partir do princípio que um profissional, em qualquer profissão que seja, tenha que ser mau. Portanto, eu não vou partir do princípio que os juízes, pelo simples facto de serem juízes, têm que ser maus. Aliás, até porque os juízes passam por um crivo mais ou menos apertado para poderem ascender à magistratura. Isto não significa passar culpas. Isto significa que, daquilo que eu sei como juiz que fui, da relação como juiz que sou do Supremo, e das sentenças, das muitas sentenças que li, de colegas de primeira instância, eu posso concordar ou discordar delas. É evidente, mas isso é uma questão de discordância jurisprudencial. Eu posso concordar ou discordar delas. Mas aquilo que eu tenho visto em muitos e muitos colegas são sentenças bem feitas. São sentenças bem gizadas. E, portanto, de uma maneira geral, eu tenho que os juízes portugueses são juízes capazes. Podem eventualmente não atingirem uma capacidade num ou noutro caso. Mas não chegarem todos à excelência. Não chegarem todos à excelência. Mas para si é credível que em mais de 1.200 juízes que estão em eu não sei se é credível ou não é credível. Não haverá nenhum não sei se é credível ou se não é credível neste momento, mas isso já há muitos anos que o suficiente. Repare, o bom é o mínimo, tem-se considerado como a nota mínima que um juiz pode ter na sua carreira. O suficiente e o medíocre são sempre para aqueles juízes que estão muito abaixo da média, aqueles que não conseguiram de forma nenhuma chegar àqueles requisitos mínimos. Poderemos, sim, e aí também estou de acordo, afinar critérios. É evidente. Podemos e devemos afinar critérios. Podemos e devemos exigir aos nossos juízes mais formação.
podemos e devemos exigir aos nossos juízes mais profissionalismo, mais competência. Tudo isso está fora de causa, sim senhor, eu concordo com isso. Agora, não posso é partir, porque vamos lá ver, criou-se na sociedade portuguesa uma coisa que tem sido um pouco, que tem vindo um pouco em crescendo. Até aqui, há uns anos atrás, a Justiça era acusada pelos seus atrasos. E é verdade. A Justiça era acusada pelos seus atrasos. Os atrasos cifram-se ao nível da primeira instância, por razões que estão diagnosticadas, perfeitamente diagnosticadas. Os tribunais superiores portugueses têm um despacho mais rápido que o comum dos tribunais superiores europeus. Basta dizer que numa relação portuguesa se despacha há 4 meses e na Cour d'Appel de Paris se despacha há 2 anos, que no Supremo Tribunal de Justiça português se despacha há 3 meses e que no Supremo Tribunal Federal Alemão se despacha há 1 ano e meio. Ora bem, o problema dos atrasos na Justiça estão determinados, e sobretudo a primeira instância. Quando a gente tem um juiz de primeira instância com 5.000 processos a seu cargo, vamos lá ver as coisas. É que depois, a seguir, o que é que acontece? Quando acabou a história dos atrasos, entrou-se numa outra fase de ataque ao juiz. Eu não estou a dizer que foi a comunicação social, não é essa a minha... Se não for essa a sua opinião. Não foi. Mas não foi, não é por isso. A comunicação social limitou-se a ser o transmissor de algumas opiniões que por esse país circulam. E então entrou-se no ataque ao mérito. Bom, e este ataque ao mérito tem vindo num crescendo. E consegue identificar essa fonte de ataque, a origem desse ataque? Acha que foi intencional? Que tem um objetivo? Umas vezes intencional, outras vezes não, mas a fonte de ataque vem de diversos lobbies, de diversas pessoas, de diversos interesses, sejam eles sociais, económicos, políticos, enfim, os mais variados. E tem-se enveredado por esse caminho. Ora bem, o que o Conselho não pode, e estamos a falar do Conselho, o que o Conselho não pode é ir sobre os juízes só porque se criou a imagem de que o juiz português não presta, ou a imagem de que o juiz português não sabe, ou de que o juiz português não é capaz de resolver. O Conselho tem é que criar um conjunto de regras objetivas, transparentes, atuais, que permita fazer uma melhor avaliação e que permita, se chegar à conclusão que há disfunções, sim senhor, deve puni-las, deve afastá-las. Se chegar à conclusão contrária, muito bem, não vamos por aí.